Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindo a esse nosso encontro semanal com a Palavra e que a bênção de Deus nos acompanhe nesta caminhada. Nestas semanas do tempo pascal, nós estamos meditando o grande mistério da nossa fé, que é o mistério da redenção ou da salvação que recebemos em Jesus Cristo, que por nós morreu e que Deus ressuscitou para nós e para a vida inteira. Nesta semana nós vamos meditar sobre um assunto que começamos a refletir semana passada. É a importância do sacramento do batismo. O sacramento do batismo é realmente o sinal dessa nossa participação ao mistério da salvação que Jesus Cristo operou com sua morte e ressurreição. É interessante, por exemplo, como o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, argumenta a respeito disso. Vocês, no batismo, morreram assim como Cristo morreu quando foram mergulhados na água. E com ele vocês ressuscitaram quando saíram da água. Evidente, aqui Paulo faz referência ao costume antigo do batismo feito por imersão. Esse sinal de mergulhar na água e depois sair da água é esse sinal da participação da morte e da ressurreição de Jesus. Esse que é importante. Normalmente nós estamos dando ao batismo um significado que é verdadeiro, mas que é o mínimo. Nós sempre costumamos dizer que o batismo é o sacramento que tira o pecado original. É verdade, mas isso só como consequência. Na realidade, não é que o batismo tira o pecado, o batismo nos incorpora a Jesus Cristo. Faz de nós criaturas novas. E por isso, como diz o apóstolo Paulo, nos liberta definitivamente da escravidão do pecado. A responsabilidade do batismo não está somente na dimensão da purificação. A água lava, a água purifica, era um costume muito antigo, era o que dizia, por exemplo, João Batista quando batizava o povo judeu lá no Rio Jordão. Vocês estão aqui para receber um batismo de penitência e de perdão dos pecados. Mas aí vem alguém que vai vos batizar no fogo e no Espírito Santo. O batismo tem sim essa dimensão da purificação. Assim como a água limpa e lava, assim a água derramada sobre nós nos limpa e nos lava do nosso pecado. Mas não é este o verdadeiro significado do batismo cristão. Este seria o batismo de João Batista, o batismo das comunidades judaicas, inclusive do Primeiro Testamento. O batismo no nome de Jesus é esse batismo no Espírito Santo, pelo qual nós recebemos o Espírito, pelo qual nós com Jesus podemos chamar Deus de Papai. Ou como dizia Paulo, usando a língua hebraica, Abba, Papai. Somos filhos no Filho. O batismo nos faz pessoas novas, nos faz criaturas novas. É verdade, tão importante isso, que normalmente na nossa experiência nós estamos dando mais importância à nossa fragilidade humana do que à ação salvadora de Deus. Eu quero explicar esse conceito que talvez seja um pouco complicado, mas é importantíssimo, é muito profundo. Na nossa experiência humana, nós continuamos, mesmo depois de batizados, todos nós continuamos tendo a experiência de cometermos o pecado. Não tem ninguém de nós que possa dizer, depois que eu fui batizado, nunca mais pequei. Todos. Então nós, de uma certa forma, continuamos dizendo, bom, o batismo fez uma primeira purificação e agora precisamos continuar nos purificando através
de outros momentos do ato penitencial na Sagrada Eucaristia, do sacramento da reconciliação, quando a gente vai, como se costumava dizer antigamente, vai se confessar com o Padre para purificar nosso pecado. Na realidade, nós somos, de uma certa forma, tão orgulhosos que acreditamos que o nosso pecado seja mais forte do que o poder salvador de Jesus. Não quer dizer que com o batismo nós sejamos pessoas que não vão mais pecar. Quer dizer que nós não somos mais escravos do pecado. Paulo, certo ponto, diante deste mistério difícil de compreender e de explicar, ele vai dizer: o pecado habita em nós. O que me é dado saber é que eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. O que eu sei é que querer o bem está ao meu alcance. Praticá-lo, não. No capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo trabalha esta proclamação pública da fragilidade dele. Na carta aos Coríntios ele vai repetir: foi-me dado um espinho na carne, eu me esgotei em tentar dominá-lo, mas não consegui. E com isso, Paulo termina perguntando: quem vai nos livrar deste corpo que me amarra à morte? A resposta de Paulo é de uma profundidade de fé impressionante. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo sabendo que com toda a minha boa vontade eu quero fazer o bem, mas muitas vezes eu não consigo. Eu quero fazer o bem, eu sei o que é bem, mas a minha fragilidade me faz deparar com a realidade do pecado. Isso não quer dizer nada. A realidade é que em Jesus Cristo o pecado foi vencido. E mesmo que em nós continuem os efeitos lastimosos, ruins, da nossa realidade humana pecadora, o nosso dono não é o pecado. Nós não somos escravos do pecado. A nossa vida pertence a Jesus. A nossa vida pertence ao Cristo que por nós deu a sua vida, pertence ao Pai que ressuscitou Jesus para que nele todos nós tivéssemos a vida. Este é o profundo mistério da salvação. Fazer a experiência verdadeira, séria, autêntica, que nós não somos capazes de nos salvar. Que a salvação é uma graça de Deus. Por isso, o verdadeiro gesto do cristão, a verdadeira atitude do cristão, como diz Paulo, é a Eucaristia, é o agradecimento. Ninguém de nós pode chegar diante de Deus dizendo: eu mereço. Isso seria uma arrogância, seria um orgulho profundo de achar que nós somos mais fortes do que Deus. E que se nós, com nossos esforços, conseguimos dominar o nosso corpo mortal mais do que outros e outras, conseguimos evitar os pecados, conseguimos evitar de transgredir as normas da lei, não é por nosso merecimento, não. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não. Este orgulho vai nos dividir. Era o orgulho dos fariseus que separavam os bons dos maus, que se pretendiam justos e não pecadores. Quantas vezes o Evangelho trabalhou
este mesmo conceito. Aquela parábola linda do fariseu e do publicano, o fariseu diante do altar dizendo: eu mereço, eu estou cumprindo toda a lei, eu pago tudo o que a lei quer. E o pecador no fundo do templo, batendo no peito e dizendo: piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus que pergunta quem saiu de lá justificado. Este é o mistério da salvação. Não somos nós que somos justos. Nós fomos justificados, fomos feitos justos em Jesus Cristo, o verdadeiro justo, que soube obedecer a Deus até a morte e a morte de cruz. Por isso, ele se tornou o nosso único Senhor. Apesar de fazermos a nossa experiência de pecado, apesar de termos que todo dia pedir a Deus: tenhas piedade de mim, nós sabemos que o nosso pecado já não tem mais chance. Que não vai ser pelos nossos pecados que vamos ser condenados. Quando Deus nos chama para sermos filhos dele, sabe que tipo de gente nós somos. Sabe quais são os nossos limites, sabe quais são as nossas fraquezas. Deus não nos chama porque somos santos. Deus, ao nos chamar, vem nos santificando neste processo em que nós nos incorporamos em Cristo e imitamos cada vez mais Ele. Voltaremos neste assunto no próximo encontro.